Boa tarde a todas e todos. Vamos aqui dando continuidade ao nosso curso de formação, tá? A segunda etapa do processo seletivo para os novos membros do C3PR. E hoje nós temos o prazer de termos um membro recente do nosso grupo, mas que já nos auxilia há anos, né? Ele só está oficializado agora no grupo, mas é quem tem nos auxiliado desde os nossos primeiros trabalhos ali na construção do nosso podcast, Quem Tem Medo de Global PR. Está disponível nos principais streamings, né? É importante a gente deixar isso registrado aqui. É o nosso querido e amado professor Cylon Souza, meu amigo de UFMA, pessoa boníssima. E Cylon está trazendo para nós hoje, nessa segunda etapa aqui do nosso curso de formação, ele está trazendo o tema desenvolvimento de produtos sonoros. Por quê? Porque nós iremos trabalhar mais ativamente com as produções audiovisuais, tá, gente? E voltados também para esses produtos. Vamos para a nossa segunda temporada do podcast. E muitos de vocês aqui, ou todos os que passarem, se estiverem disponíveis e com interesse, trabalharão conosco nesses podcasts da segunda temporada, nesses episódios, provavelmente mais de 10 episódios, ou a gente vai pensar bem como é que a gente vai fazer isso. E o nosso querido e amado Sá estará conosco aí em várias coisas. Eita, meu filho, entrou, agora é roça para ti. Então, deixa eu só ler aqui o currículo reduzido do nosso querido e amado Cylon. Ele é produtor de áudio e comunicador, é mestre em comunicação pelo PPG Compro da UFMA, né, o nosso mestrado em comunicação profissional, maravilhoso. É bacharel em comunicação social, rádio e TV pela UFMA, é professor e pesquisador com foco em mídias sonoras, estudos do som e educomunicação. Então, é um prazer imenso, querido Cylon, tê-lo conosco aqui. E gratidão já de imediato por se disponibilizar a contribuir um pouquinho com esse nosso curso de formação para os nossos futuros padawans. Tá bom? Passo a palavra para ti sem mais delongas. E meninas e meninos, aproveitem bastante, interajam, perguntem, enfim, fiquem à vontade. Obrigada, Cylon. Obrigado, Luiziane. Boa tarde a todo mundo, né? Prazer estar aqui com vocês. Boa parte de vocês eu conheço, foram meus alunos já, né? Que aí é aquelas vozes curiosas da vida, né? Eu sou profissional de rádio e TV, mas enquanto professor substituto do curso de comunicação social, eu acabei caindo, né? No curso de relações públicas e fiquei ali, né? Durante uns 2, 3 semestres ministrando aula para turminha de relações públicas, né? Trazendo um pouco do conhecimento da área do audiovisual para o campo, né? Para o setor. A gente percebe que hoje em dia a fluidez da formação ela faz com que a gente precise dominar essas ferramentas, dominar esses recursos, essas linguagens, né, de forma mais específica. Os meninos que fizeram a disciplina de linguagem audiovisual comigo, eles devem perceber muito bem hoje, que depois pós-disciplina, que não tem como fazer relações públicas, né, fazer comunicação institucional, organizacional, empresarial, né, e aí no campo do audiovisual não está presente em relações públicas, desenvolvimento de uma campanha, no, na análise do comportamento, né, da própria organização mediante as redes, né, hoje em dia você para fazer uma divulgação, para fazer uma comunicação, tem que ter um stories, né, ativo, com reels, né, no Instagram, no TikTok. Eu não uso TikTok, né, mas eu entendo, eu entendo muito bem como é que a ferramenta funciona, né. Eu penso assim que em termos de uso institucional, o Instagram é atualmente a melhor ferramenta para a gente trabalhar, né, em termos de uso institucional, de comunicação. Enfim, então acho que assim, a trazer uma discussão mais técnica, mais sobre a linguagem, né, das mídias para o campo da comunicação, das relações públicas, da comunicação organizacional, é importante, né, não só por uma questão curricular, mas uma questão de abertura de visão, né, dos nossos profissionais, né, mostrar para eles que se relações públicas
né? Construir a identidade e trabalhar a identidade da organização passa por saber lidar com muitas linguagens, seja para construir peças, produtos, ou para fazer a mediação disso junto ao público, né? E aí eu trago, né, na ponte da professora Luiziane, né, ela meio que fez assim um ultimato, né? Tu tá entrando no grupo agora, tu tem que me oferecer já alguma coisa em troca, né? Então eu trago aqui para a gente hoje, né, eu não sei se eu posso chamar de mini curso, um workshop, a gente vai ficar no meio termo disso, né? Mas eu posso dizer que é meio que uma imersão sobre produção de produtos sonoros, né? De peças sonoras, né? Por quê? Porque é a minha área de afinidade, né? Eu trabalho com som há 10 anos, né? De forma oficial, profissional. Desses 10, eu tenho 7 já trabalhando com podcasts, né? Passagens por emissoras de rádio, TV, trabalhando com som, produções independentes, né? De produção sonora, produção de podcasts, documentários, audiolivros, né? O próprio nosso Quem Tem Medo de Global Peer conta um pouquinho com a minha expertise, né? Na construção desse podcast, que representa parte das pesquisas iniciais de Peer. Então, acho que, assim, o que a gente vai discutir um pouco hoje é como é que vocês, né, profissionais da comunicação, profissionais de relações públicas, vão lidar com essa linguagem que é uma linguagem tão poderosa como a linguagem sonora, né? Como é que vocês vão construir uma relação, seja a relação de vocês enquanto produtores, seja a relação das organizações que um dia vocês vão representar, seja no campo da pesquisa, como aqui, né, no nosso grupo de pesquisa, né? Como é que essa linguagem vai nos ajudar, nos auxiliar, né? Porque é uma linguagem que ela é imersiva, ela é muito potencial, né? Eu vou deixar bem claro aqui para vocês, eu sou apologeta do som, né? Se me perguntar qual é a linguagem que tu vai defender com os dentes, é a linguagem sonora, né? Gosto do audiovisual, consigo trabalhar com audiovisual, cinema, televisão, mas meu negócio mais é trabalhar com a sonoridade, né? E vocês vão entender o porquê disso, né? Nessa nossa tarde, né? De hoje. Eu vou primeiro compartilhar aqui com vocês aqui uma primeira tela, e aí é do divertido da coisa, né? Eu sou sonoro, mas eu gosto de ministrar minhas aulas com bastante elementos visuais, porque vocês, né, a geração de vocês, precisa disso para se sentir mais presente dentro do produto, dentro do que vocês estão acompanhando. Tá bom aqui para vocês? Conseguem ver direitinho aqui meu slide? Se puder Sim, sinalizar, dar sim. um ok. Sim, conseguimos sim. Sim, professor. Então, eu vou começar nossa discussão, né, com esse tópico aqui: som, sonoridade e áudio, né? São três termos que não são as mesmas coisas, né? Eles trabalham de formas conjuntas, às vezes propõem-se a ser quase sinônimos, mas eles são bem distintos. Às vezes a gente usa eles de forma equivocada na nossa comunicação, e saber a diferença deles é importante para que a gente possa construir uma relação mais eficaz nessa perspectiva de produção sonora, né? Tanto naquilo que a gente quer produzir, quanto naquilo que a gente quer alcançar, né? Na necessidade de comunicar com o povo. E aí eu gosto de fazer, os meninos já sabem disso, né? De fazer essa minha introdução, essa minha interação com vocês de forma muito participativa. Eu vou falar bastante aqui durante essa tarde, mas no que eu puder eu quero ouvi-los, né? O que vocês entendem por tom, sonoridade e áudio? Quem se arrisca a me dizer alguma coisa? Ninguém? Bora, people. Nunca é besteira o que se fala. Tá? Vambora. Arrochem aí. É assim, se ainda tiverem. Pode falar, Moroni. Eu acho que som é tipo o áudio pronto. A sonoridade, eu acho que é tipo os timbres. E o áudio é tipo a coisa que foi captada. Mais ou menos, né? Tem algumas aí atravessamentos, mas estamos no caminho, né? Começamos bem, né?
Alguém mais? Só mais alguma pessoa? Para a gente poder Eu não já sei, eu ver que posso é. estar muito equivocada, mas eu acho que o som é o que a gente normalmente capta no ambiente, né? Digamos assim, algo mais bruto. Eu acho que a sonoridade é quando a gente meio que modifica um pouco, acho que é o tipo o caminho da edição. E eu acho que o áudio é como se fosse ele pronto, após edições, modificações. Como eu falei, eu posso estar viajando muito, mas eu pensei nisso quando me veio à mente. Também temos aqui alguns atravessamentos, né? Mas assim como o Moroni, né, tem fundamento o que vocês estão dizendo, né? Aqui é mais uma questão de, às vezes, tem um conceito que eu estou atribuindo a um termo, mas na verdade pertence a outro, né? Mas é que vocês estão discutindo bem, né? Isso é bom, isso mostra que vocês entendem mais ou menos a lógica dessa discussão. Antes de eu trazer aqui as soluções dessas perguntas, eu vou trazer mais um desafio para vocês. Se uma árvore cai e não há ninguém para ouvir, existe som? A resposta dessa pergunta vai definir muito bem os três conceitos que a gente está introduzindo aqui, que são conceitos chaves do que a gente vai chamar de fundamentos da linguagem sonora, né? Som, sonoridade e áudio. O que vocês acham, na perspectiva de vocês? E aí, outros, se puderem responder, seria interessante. Se uma árvore cai e não há ninguém, ou seja, você não está lá para ouvir a árvore cair, ou para ver a árvore cair. Existe som? Nós, seres humanos, sabemos que uma árvore, quando cai, produz som, né? Que é o som do trepidar da madeira, né? Da força das raízes sendo arrancadas, ou então do tronco sendo partido, né? E aqui isso vai depender de como essa árvore é derrubada, se é por força natural, se é por força humana, né? Se é por efeitos, né, da natureza. A gente entende, já sabe, né? Logicamente que existem som nesse processo, né? Tá? E tanto é que existe o efeito sonoro de árvore caindo. Você consegue encontrar isso num banco de áudio na internet com facilidade. Mas na raiz da discussão, essa pergunta ela tem um fundamento. Se uma árvore cai e não há ninguém para ouvir, existe som? O que vocês acham? Essa tua pergunta ela é bem capciosa, porque ela leva em consideração a comunicação referencial, né? Eu não sei, eu não sei se o fato de eu não ouvir algo retira desse algo o barulho que lhe é peculiar, né? Se eu pensar no aspecto de uma comunicação referencial, para mim deixa de existir, porque eu não ouvi. Mas, assim, no meu ponto de vista... Mas eu sei que tem, né? Hã? Mas eu sei que tem. Mas eu só não ouvi, né? Eu só não ouvi. Então, talvez as minhas capacidades auditivas não estejam ok, né? Então, se eu tiver com problema auditivo ou se eu não tiver capacidade de audição, né? Então, para mim, como comunicação referencial, no meu ponto de vista, talvez, para mim, o som não exista, porque eu não o percebo. Mas isso é muito a questão a respeito da beleza, né? De se dizer que a beleza não está no objeto que se observa, e sim nos olhos do observador, em muitos aspectos, né? Enfim, sei lá, posso estar devagar. Aí, Luiziane trouxe para a gente uma palavra na frase dela, na elucubração que ela está fazendo, que é a palavra que define como é que a gente vai interpretar esse questionamento. Perceber. Ela disse, né? Se eu percebo, né? De como se percebe. Percepção. Para a comunicação, para a informação, para a psicologia, né? A percepção ela é um elemento fundamental para a construção de sentido, né? Para a produção e construção de sentido, né? A gente precisa perceber. Quando a gente entra no campo dos estudos do som, que é um segmento de estudo interdisciplinar que reúne
tantas áreas como a comunicação, a psicologia, a física, a biologia, né, a engenharia, a música, as artes, como vários campos discutem o som, existe um senso comum, um padrão, né? Mas não é um senso comum de qualquer jeito, né? Isso é científico. Quando a gente fala de som, a gente tem 3 esferas de som que a gente vai estar tratando. O som acústico, que é o fenômeno físico, que é a vibração que se propaga em partículas, isso é som. Temos também ele enquanto psicoacústica, que é um outro fenômeno, que é o som que está relacionado com a nossa capacidade de perceber som, ou seja, o som físico, né, o som acústico, ele existe em uma escala quase infinita, né, de valores. A gente popularmente vai trabalhar essa escala em 3 níveis. O nível da audição humana, né, o supersônico e o ultrassônico. É o que está abaixo da audição humana, em níveis de potência, mas ainda é áudio, ainda é som, ainda pode ser ouvido. Tanto é que cachorros, gatos, determinados animais são sensíveis a essas sonoridades. E existem os sons ultrassônicos, que eles são acima da capacidade humana de ouvir, né? Tá lá, a gente não consegue mais ouvir eles, porque o nosso ouvido, ele não, fisiologicamente, ele não é capaz de perceber. Mas esses sons existem e eles nos impactam. Não sei quem de vocês aqui tem costume de frequentar radiolas de reggae. Mas quando a gente vai em radiolas de reggae, a gente sente o som na pele. Porque as caixas de som vibram. Aquele som que bate na pele é som ultrassônico. É o que a gente não percebe com o ouvido, mas com o sentido do tato é capaz de perceber, porque é vibração nas moléculas. Né? O terceiro tipo, a terceira esfera de som é justamente essa, que é o som eletroacústico, que ele é um som que ele não é produzido de forma natural, ele não é simplesmente percebido a partir dessas frequências, ele é um som manipulado, né? É o som que todo mundo aqui escuta música, né? Já deve ter visto uma guitarra distorcendo, né? Quando eu toco um som numa guitarra, às vezes você vê o guitarrista distorcer o som, aí ela faz diferentes vibrações que às vezes podem soar estranhas para a gente ouvir. Esse é o som eletroacústico, é o som manipulado. Então, respondendo aqui a esta pergunta, se uma árvore cai e não há ninguém para ouvir, existe som, a gente tem que entender de que som primeiro nós estamos falando. Se formos falar de som físico, som acústico, existe som. Eu não estou lá, mas a árvore, quando cai, vibra, produz som. Eu só não escuto, né? Se eu estiver falando de uma perspectiva psicoacústica, não existe som. Porque eu não estou lá para perceber, para sentir o som. Eu tenho noção de que ele existe, mas eu não sei como ele é e nem como ele me afeta. E, nesse caso, não é som eletroacústico, porque não é som manipulado, né? O que pode acontecer, dependendo da circunstância, é vir um som manipulado antes, o som da serra elétrica, que rasga a árvore até ela cair, né? Então, assim, primeiro de tudo, a gente tem que entender que quando a gente fala de som, para poder chegar lá na produção sonora, a gente está falando, no campo da comunicação, de um som psicoacústico, o som que é percebido. Esse é o grande som que nos interessa. Óbvio, esse som, ele está relacionado com o som físico, o som acústico, e com o som eletroacústico, que é a manipulação dele, que é como a gente faz a produção sonora, né? Então, a gente vai entender som, né, a partir de uma perspectiva da percepção. Essa é a nossa perspectiva de som. E aí, professor, o que isso tem a ver com produção sonora, com produção de produtos sonoros? Isso tem a ver que, assim, vamos pegar aqui um exemplo o exemplo aqui que a professora gosta muito, que é Star Wars. Star Wars só faz sentido para a gente porque a gente assimila o som do sabre de luz e o som da marcha imperial, né, como parte daquele movimento narrativo. E a gente sabe que a marcha imperial ela só existe no campo extradiegético, ou seja, no campo fora da tela. Aquilo não existe dentro da realidade do filme,
né? Aquilo existe para nós, espectadores, sentirmos a emoção cênica, e o efeito de som do sabre de luz, que é que está dentro da narrativa, ele não é real, ele é criado. Aquele som é eletroacústico. Ele não existe no mundo natural daquele jeito. Ele é fruto de uma manipulação humana. Mas são as percepções desses dois sons que fazem a gente sentir aquela narrativa e entendê-la como real. Deu para pegar aqui até então, né? Então, de forma prática, vamos entender aqui os conceitos. O som, segundo o Ângelo Rodrigues, ele é o resultado da percepção auditiva de variações oscilantes de algum corpo físico, normalmente através do ar. Por que normalmente? Porque o som vibra em qualquer ambiente, qualquer partícula, até dentro d'água, né? Não à toa a gente usa microfones chamados hidrofones para captar sons, né? E às vezes até criar narrativas fantasiosas. Não sei se vocês conhecem o bop, é o famoso som que foi escutado e que ninguém sabe onde se ouviu, que parece ser som de uma criatura que adormece no fundo do oceano, mas que ninguém sabe de onde veio, né? Cria-se daí, a partir disso, até narrativas fantasiosas. Então, o som é o resultado da percepção auditiva. E aí é importante entender que a peça sonora, a produção sonora, ela não é igual para todo mundo. Quando eu desenvolvo um produto sonoro, quando eu penso o roteiro dele, quando eu penso a composição sonora dele, efeitos, trilha, ritmo de fala, né, da locução, eu não posso assimilar que assim, todo mundo vai ouvir aquilo da mesma forma, né? As condições de percepção das pessoas vão mudar, seja as questões fisiológicas, né? Pessoas que têm a audição perfeita, pessoas que não têm a audição perfeita, seja a capacidade intelectual das pessoas, né? A capacidade de conhecimento linguístico, né? O som, ele é cultural. Se eu não domino uma língua, eu não vou entender aquela fala. Se eu não conheço, eu não tenho familiaridade com o ritmo musical, eu posso estranhar o produto sonoro. Então, a partir daí, são concepções que a gente vai criar. Eu não posso chegar a propor uma peça, vamos supor aqui, para um instituto de cuidado de pessoas com câncer, e a peça ter como fundo musical death metal. Eu amo death metal. Eu não, tô dizendo assim, o produtor ama death metal. Eu gosto mesmo de symphony metal, esse que é o meu preferido. Mas vamos lá, o cara ama death metal. Aí o cara vai botar Thanaton, que é uma banda daqui local de São Luís, para ser trilha da peça do Instituto de Cuidado ao Câncer. Não sei não, eu acho que não consegue, não constrói narrativa nisso, né? Esse som ele vai mais distorcer a mensagem, atrapalhar ela, do que potencializá-la, né? Então, a percepção auditiva ela é cultural também, né? Ela é muito de bagagem e de ideias construídas sobre as mensagens, sobre os elementos que compõem a mensagem, as pessoas, o fundo narrativo delas. Então, a produção de trilhas sonoras, a produção de peças sonoras, ela é uma questão de sensibilidade. Ouvir, mas também conhecer, para poder construir. Eu não posso pegar e achar que porque eu vou falar de São Luís, necessariamente eu tenho que colocar reggae do fundo. É um erro muito cometido, às vezes, por peças publicitárias, né? Algumas produções locais. Ah, eu vou falar de São Luís. Coloca reggae de fundo. Ou então coloca Bumba Boy de fundo, né? Essas peças, elas são representantes da ilha de São Luís? São, mas elas não dizem o todo de São Luís. Então, para cada narrativa, para cada elemento, a gente pode fazer mudanças, a gente pode permitir concessões, né? E aí, isso é que é parte também do estudo, né, de produção sonora. Evitar construir tudo baseado em replicações, estereótipos. O outro conceito é o conceito de sonoridade, né? É aqui quem traz esse conceito aqui, que eu gosto de usar, é o grupo de pesquisa GEST, que é o grupo de pesquisa de imagem e som que tem aqui no Brasil. Ele é coordenado pelo professor
Castanheira, José Cláudio Castanheira, da Federal Fluminense, e também pelo professor Pedro Marra, da Federal do Espírito Santo. Tem professores espalhados por boa parte do Brasil, fazendo parte do grupo, né? Eles são os organizadores do CIPS, a Conferência Internacional de Pesquisa em Sonoridades, que é sediada aqui no Brasil desde 2019. E na primeira produção coletiva deles, eles trouxeram esse conceito de sonoridade, que é o conjunto de características sonoras materiais e simbólicas que podem ser reconhecidas por quem ouve, produz ou reproduz som. Então, o que a gente entende por sonoridade, de forma muito simples, é o repertório sonoro que nós temos. E esse repertório sonoro, ele gira em torno das nossos consumos, né, e nossos acessos. Porque, vejam só, a geração atual pouco consome rádio, infelizmente, né? No entanto, boa parte do que elas consomem, podcasts, videocasts e etc., tem referências do rádio. Isso é uma consequência da sonoridade, né? A forma como a linguagem sonora é construída, ela se perpassa, ela caminha, né? Essa sonoridade também ela está amparada, né, na forma como se reproduz som, né? Tem gente que gosta de ouvir com fone de ouvido, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de ouvir em altas alturas, né? Tem gente que não respeita a paz do vizinho na hora de ouvir seu som, né? Tem gente que gosta de ouvir no streaming, tem gente que gosta de ouvir no rádio, tem gente que gosta de ouvir no celular, tem gente que gosta de ouvir na JBL. Isso faz parte do que a gente vai chamar também de experiências mediatizadas de escuta, né? Que são as características da sonoridade. Então, uma sonoridade nada mais é do que as características materiais e simbólicas do som na sociedade, na comunidade e no indivíduo, né? Então, quando a gente for falar, esta sonoridade é boa, a gente não está falando, né? E aí, pegando aqui o que os meninos falaram no começo, a gente não está falando especificamente de termos técnicos da música ou do áudio, como timbre, altura, volume, não. Isso aí são termos técnicos. Quando a gente fala de sonoridade, a gente está falando da relação construída com esses elementos, né? Se ele agrada ou desagrada, se ele transmite a mensagem ou ele deixa a mensagem de forma é, é, intercalada com ruídos, né? Essa que é a ideia do conceito de sonoridade. Por fim, nesse primeiro momento mais filosófico, mais epistemológico da discussão, o conceito de áudio, né? Que é esse termo é que é o termo importante para a gente no momento. O áudio, aí aqui eu estou trazendo o Pablo de Assis para falar isso para a gente, né? Ele nada mais é do que os sons simbólicos que agregam diferentes significados abstratos, né? A uma sonoridade. E ele é mais complexo. Como assim, Saio? Como assim esse áudio é complexo? Vamos traduzir isso aqui. Quando a gente escuta um som, vamos pegar aqui o tic-tac de um relógio, mesmo que você não veja o relógio, você sabe que trata-se de um tic-tac de relógio, correto? Esse som, ele é um som acusmático. Ele já não tem o referencial material visível, mas eu consigo percebê-lo, logo eu sei do que se trata. Mas eu posso pegar esse som do tic-tac e te mostrar uma imagem de uma bomba relógio. Mudou. O tic-tac não é mais o som do relógio, é o som de uma bomba. Mesmo que ela ainda tenha um relógio lá, o referencial mudou. A intenção desse tic-tac muda. Então, o áudio ele é um som simbólico. Porque existem sons que não transmitem nenhuma simbologia. Se você escuta o som de uma porta arranhando, é uma porta arranhando. Não tem mensagem aquilo. O áudio ele tem mensagem, né? Então, a gente vai entender áudio como uma representação simbólica do efeito sonoro. O que não é representação simbólica cai no campo do ruído. É som, ruído.
não é som, áudio. A gente também vai poder chamar o áudio também da materialização dele de forma eletroacústica. Lembra lá dos três conceitos. Porque o som é a vibração. Eu estou falando, e aí eu vou dar o exemplo prático para finalizar esse momento. Eu estou falando aqui com vocês agora, nós estamos todos à distância numa sala virtual. A minha voz, que é resultado da vibração das minhas cordas vocais, que está sendo propagada aqui, ela está chegando a vocês através do aparelho de áudio do dispositivo de vocês, seja no alto-falante, seja no fone de ouvido. Sabe o que vocês estão ouvindo? Vocês não estão ouvindo a minha voz. Vocês estão ouvindo uma emulação da minha voz reproduzida no dispositivo sonoro de vocês. Então, o que vocês estão ouvindo não é som, porque o som é isso aqui, a vibração. No momento que é captado, transmitido e reproduzido, ele deixa de ser som por si só, porque ele já não é mais a vibração. Ele é uma série de codificações e transcodificações que chegam até vocês por meio de um dispositivo. Ele é um áudio. Então, o que nós estamos ouvindo aqui agora, vocês me ouvindo e eu ouvindo vocês, não são as vozes da gente. São emulações das vozes da gente. Que são distorcidas, né? Nós estamos em quantas pessoas? 20, não conseguindo ver agora quantos nós estamos, mas vamos imaginar que do total de pessoas que nós temos, né, vamos supor aqui o número 20, 25, a metade, a metade está recebendo no meu som um nível de distorção, porque ou não está num ambiente legal, ou porque o aparelho não é de boa qualidade na recepção sonora. Uma outra metade está ouvindo já com uma melhor qualidade sonora. Tem gente que não está ouvindo 100% do que eu estou falando, porque está ouvindo na caixa de som do computador, não está ouvindo no fone de ouvido. Tem gente que está ouvindo minha voz de um jeito no fone de ouvido e de outro, porque a marca do fone de ouvido, né, o dispositivo, ele vem com um padrão tecnológico que permite captar mais frequências, né, e transcodificá-las elas do que um outro. Né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir música com um fone de ouvido que é entregue dentro de avião. Aquilo dali é uma barbaridade, porque é um produto de péssima qualidade, né? O que ele faz? Ele recebe a informação sonora, transcodifica ela, né? Ela vira impulso elétrico, passa pelo fio, e quando chega no capacitorzinho aqui, no alto-falante, ela volta a ser energia cinética, força física. Só que, como ele tem pouca tecnologia, né? Ele é um dispositivo de menor qualidade. Quando ele vibra com menos potência. Então, as frequências mais claras, mais firmes do som não são reproduzidas. Aí chega aquele som abafado no teu ouvido, aí tu pensa, pô, esse áudio é um lixo. Não, o áudio não é um lixo. Um lixo é o dispositivo que tu tá ouvindo, né? É por isso que, assim, recomendo sempre, quer ter bom áudio, invista em bons equipamentos. Senão a gente não vai ter o necessário para se ouvir bem. Então, dá para entender então essa relação, né? Som, sonoridade, áudio, né? E isso é importante para a gente entender o processo de produção sonora, porque quando a gente vai produzir, em alguns momentos a gente vai ter a etapa de captar, né? De selecionar, de construir sons. E esses sons, né? E agora eu vou passar a usar o termo mais específico, esses áudios, para que eles possam ser bem bons, bem ouvidos, a gente tem que entender como é que eles são processados, como é que eles são captados, como é que eles se constroem, certo? Essa é a próxima etapa da nossa discussão. Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Posso seguir? Então vamos lá. Eu vou trocar aqui de, de slide para que a gente possa, depois eu volto para aquele lá, a gente possa entrar numa segunda fase da nossa discussão. Eu já sei do que se trata o áudio. O áudio, ele é o som com
caráter simbólico. Ele é o som que produz sentido, que transmite sentidos. E não existe nada mais específico no campo da comunicação, quando a gente fala de transmissão e produção de sentido, que o storytelling. Faz parte da raiz da nossa profissão, contar histórias, né? Nós somos contadores de histórias profissionais, né? Às vezes a gente conta histórias reais, às vezes a gente fantasia histórias, às vezes a gente cria realidade na fantasia, às vezes a gente cria fantasia na realidade, né? A depender daquilo que nos é solicitado. O radialista, o jornalista, o cineasta, cada um deles tem sua forma de contar a história. O Relações Públicas também, né? E aí, detalhe, a história que o Relações Públicas conta não é uma história dele. Ele sempre conta a história de outros. Ele é um intermediador. Não que o jornalista não seja um intermediador, mas o jornalista, quando conta uma história, ele não conta a história de outro, ele conta a história dele. É a história de como ele vê aquele evento. Uma notícia, para o jornalista, não é uma reprodução letra por letra do fato acontecido. É uma interpretação do fato a partir de investigação, de vestígios, de elementos. Mas o jornalista faz um enquadramento. Às vezes ele não coloca determinados assuntos, às vezes ele antagoniza determinados personagens, né? Isso aí vai, a gente vai considerar aí uma série de fatores, são fatores editoriais, fatores políticos, fatores pessoais do profissional, né? Mas ele tenta contar aquela história com a maior verossimilhança possível. É o que se espera de um jornalista. Quando a gente fala da comunicação organizacional, esse contar história, essa verossimilhança, ela além de ser fundamental, ela precisa adotar uma relação muito mais fidedigna em relação à figura que está sendo narrada, né? Porque o Relações Públicas, ele está ali intermediando. Não é, a história não é dele. A imagem construída, a identidade construída não é a dele. É a da organização, é a da empresa, é a da figura pública, né? E o papel dele ali é apenas potencializar as ações, os perfis dessa figura, dessa instituição. Então, o storytelling faz parte também da profissão do Relações Públicas, né? Os meninos que fizeram a disciplina comigo de audiovisual para Relações Públicas, né? Quando a gente faz a primeira aula, no primeiro encontro, eu trago para vocês aquele vídeo da Tormenta, do Boticário. Que é um storytelling muito forte, né? De uma marca que está conversando com o público numa data comemorativa, que é o Dia das Mães, e está falando do carinho que ela vende nos seus produtos, sem necessariamente falar de seus produtos. Né? Ela está contando uma história, está usando uma narrativa para contar, para criar uma aproximação do público com a marca. Né? Então, quando a gente pensa no uso do áudio, não é diferente. O áudio ele vai ser uma ferramenta de aproximação, né, das relações interpessoais e também das relações organizacionais da comunicação muito forte. Porque o áudio, né, está relacionado ao sentido do som, sentido da audição. E dos 5 sentidos, esse é o único sentido que a gente não consegue controlar. Então, a força narrativa do áudio, a força narrativa da linguagem sonora, ela é a força que a gente não controla, a gente apenas media. Como é que não controla, professor? A visão, sentido da visão, eu posso fechar os olhos. E aí eu me nego a ver. Quando a gente pensa em narrativa audiovisual, eu posso selecionar o que eu vou mostrar e o que eu não vou mostrar. Construir elipses, né, daquilo que eu vou apresentar. O tato, por mais que ele seja ele seja ele esteja relacionado ao maior órgão do corpo humano, que é a pele, eu consigo controlar.
porque eu escolho o que eu quero tocar e o que eu não quero tocar. E aquilo que me toca involuntariamente, eu rejeito. O paladar, que é regido pelo órgão da língua, ele também pode ser controlado. Se eu fechar a boca, eu não falo. Se eu fico calado, eu não verbalizo, eu não conto histórias. E a respiração, embora a gente não prenda a respiração de forma voluntária, né? Se a gente quiser tapar o nariz por alguns momentos, a gente fica também sem esse contato com a respiração, com o ar, né? A audição, mesmo se eu colocar aqui, ó, os dois dedinhos, eu não vou deixar de ouvir. Eu continuo ouvindo. Porque eu posso até não ouvir o de fora com veemência, mas eu vou ouvir o de dentro, né? E o corpo produz som, muito som, né? Você já deve ter ouvido falar da câmara anecoica, que é um espaço isolado que quando você entra ali, você não consegue ficar por mais de 15 segundos. É tão silencioso que você passa a ouvir fluxo do sangue na corrente sanguínea, coração bombeando, né? Movimento do intestino, esses sons que são sons nossos que a gente produz e que a gente não faz nem ideia de que eles podem provocar tantas reações conflitantes na gente. Então, mesmo quando a gente dorme, né? A gente fecha o olho, a gente no ritmo de respiração, né? O tato fica dormente porque a gente não está pegando nem nada, a gente não está em movimento, né? E o paladar também, né? A gente não está falando. A audição, ela não para. Quando vocês dormem, vocês estão ouvindo. O cérebro não trava o sistema de audição, porque não consegue. O sistema de audição, devido à forma como ele é construído, ele é sempre levado a ser usado. O que o cérebro faz? Ele vai acobertando algumas informações para que a gente continue no estado de sono. Mas na hora que entra uma informação que é conflitante ou que ele não está acostumado, ele desperta a gente na hora. A audição ela está ali para nos levar, para nos conduzir. Então, quando a gente fala de uma narrativa sonora, a gente está falando de um potencial de imersão que o ser humano tem, que nenhuma outra narrativa, nenhuma outra linguagem, nenhum outro sentido é capaz de promover para ele. Mesmo que a gente tenha uma série de tecnologias hoje em dia que permita que, no sentido da audição, a gente veja coisas que normalmente a gente não vê, né? O jogo de lente eu posso ir no micro e no macro, com a audição, isso acontece de forma mais natural. A gente ouve, né? O ser humano ouve em 360 graus, é o único sentido nosso que permite essa percepção em 360, né? Nem a visão nossa é capaz disso. Então, a gente consegue discernir de onde vem, a que distância está, de que lado está, né? Os elementos acústicos que compõem a nossa paisagem sonora. E aí, gente, quando eu penso assim, vamos construir um produto sonoro, eu estou pensando em imersão por meio dos sons. E isso vai desde o ritmo de uma fala, para me encantar, para me seduzir, para me promover temor, desde os elementos sonoros que vão compor aquilo, né? O nível desses sons, né? Os volumes, as forças que esses sons vão ter, né? Então, vamos lá. Primeiro eu vou resgatar um pouquinho aqui do que o Walter Benjamin vem falar para a gente de arte de narrar, né? Porque é importante quando a gente for falar de produção de áudio storytelling, de produtos sonoros, né? Todo som, ele vai carregar um caráter de narrativa. Todo áudio construído com o objetivo de ser um recurso simbólico, de transmitir uma mensagem, ele vai ser narrativo. Então, sabe, quando toca aquela musiquinha no celular, quando está aguardando no saque, no serviço de saque de uma organização, aquele som ali, ele é um storytelling, ele é narrativo, com certeza. A escolha da trilha que vai tocar, ela não é uma escolha qualquer. Ela tem que refletir também a mensagem da instituição, né?
Vamos, e pelo menos ainda não vi. Não sei quem tem plano de saúde, mas aí vocês ligam para o plano de saúde para marcar um atendimento, e aí tá tocando Belmarx, né? O pianinho. Isso não vai acontecer nunca. Porque Belmarx, aquele axé, aquele ritmo, ele não conversa com a mensagem do plano da empresa que faz que provém planos de saúde, que gerencia planos de saúde. Mais provável que eu vou ouvir ali, posso ouvir ali um bar, às vezes eu posso pegar ali uma sétima de Beethoven, ou então pega, às vezes, assim, uma cantiga antiga, fica tocando, uma bossa, vai depender muito também de cada empresa. Mas percebam que até esse som, que é irritante, possui uma mensagem. Porque eu não sei vocês, mas se eu estiver ligando para me pegar, a fazer um agendamento, e eu tiver que ficar ouvindo determinado ritmo musical durante 20, 30 minutos até o atendente me receber, tem que ser algo que seja agradável. Tem que ser algo que converse também comigo. A gente chama esse som, né, na linguagem do sonora, de musak. Os musaks, que são esses sons que tocam no telefone, tocam no elevador, eles são sons narrativos também. Eles não estão ali apenas porque tem que ter um som tocando. Eles precisam construir um ambiente, construir uma relação de respeito, de calma, de antecipação para com o público, né? Porque é assim que eu vou levar ele a permanecer comigo, a ouvir a minha mensagem. Então, o Benjamin, ele vai falar da arte de narrar. E a gente vai entender isso um pouco mais por som, né? A arte de narrar está em vias de extinção, né? Isso ele disse lá quando ele escreveu isso. A verdade é que não, ela só foi se adaptando, né? São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. Quando se pede num grupo que alguém narre alguma coisa, o embaraço se generaliza. E isso é um fato, né? Até entre nós, profissionais de comunicação, às vezes a gente tem colegas que não conseguem contar uma história, que é uma coisa que eu fico assim, pasmo, né? Ainda mais eu que sou amante de uma boa história. É como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável, a faculdade de intercambiar experiências. Então, um dos primeiros pontos da discussão que o Benjamin traz sobre narrar, que para mim é importante quando eu for pensar a narrativa sonora também, é esse intercambiamento de experiências, ou seja, essa troca de experiências. Narrar é trocar experiências. Né? Quando eu falar do Muzak, do som do telefone, do sonzinho lá do elevador, aquilo é uma troca de experiência. Né? O cara está entrando no elevador de um prédio empresarial, ele vai entregar um currículo na minha empresa. A trilha que eu coloco lá naquele elevador, ela não pode ser uma trilha intimidadora. O cara já está no momento de tensão, ele está indo atrás do emprego. Tem que ser uma trilha que converse com ele, que permita ele relaxar pelo menos naqueles 30 segundos que o elevador leva para chegar no piso que ele vai ficar. Né? A legislação diz que em 10 minutos o atendente tem que me atender no site, no telemarketing. Mas isso não acontece. Então, o som que está tocando lá, ele tem que ser minimamente agradável para que o serviço continue, para que depois eu não receba uma queixa de mau atendimento por parte do meu cliente. Né? Ah, loja, né? Vocês frequentam loja de shopping. Loja de shopping, tem lojas de shopping, né, que tem trilha sonora especializada, feita para a loja. Né? Você vai numa loja de departamento, pegar aqui, pegar Renner, Riachuelo, né? Essas lojas têm indoor rádio, que são essas rádios internas. Toca pop, toca música padrão. Mas você vai dentro do shopping mesmo, vai numa loja mais especializada, uma alfaiataria, você não vai escutar uma rádio indoor. Você vai escutar uma trilha sonora estilizada, feita para a loja. Né? Da mesma forma como você vê perfumaria, né? Cada loja tem o seu aroma, cada loja também tem a sua sonoridade. A construir a ambientação. Isso faz parte da arte de narrar. Quando a gente pensa
em mídia sonora, em linguagem sonora. Cada manhã recebemos notícias de todo mundo, e, no entanto, somos pobres em histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos chegam acompanhados de explicações. Em outras palavras, quase nada do que acontece está a serviço da narrativa, e quase tudo está a serviço da informação. Metade da arte narrativa está em evitar explicações, né? Então, assim, o ponto-chave que o Benjamin discute é que, em determinado momento, entre o final do século XIX e o início do século XX, houve uma virada na forma como a gente constrói as nossas relações, né? A gente deixou de narrar para informar. Não que informar não seja relevante, né? Faz parte do processo da comunicação. Mas a informação, ela não traz consigo aquilo que o Benjamin está dizendo que é ponto fundamental da narrativa, a troca de experiência. Trazendo isso para o nosso contexto, uma empresa que tem uma parte lá no seu site, né, uma organização que tem no seu site lá, a sua missão e valores, ela está informando aqui para a gente que acessa. Beleza. A pessoa tem interesse, vai lá, ou então o desavisado cai naquela página e tem lá a missão, valores da empresa. Mas aquilo não ressoa com quem está lendo. Às vezes a missão e valores de uma empresa não ressoa nem com os membros da empresa. Mas se essa missão e valores se transformar numa narrativa, tal como o exemplo lá do vídeo Tormenta do Boticário, né? Aquilo conversa comigo, me sensibiliza. Então, pensando em termos de som, uma narrativa que é contada por meio do áudio, né? Com uma locução, com uma trilha, né? Ela tem mais força, ela tem mais sensibilidade. A probabilidade de eu entender a missão e o valor daquela organização está mais presente do que eu simplesmente ler aquilo no site. E cuidado, eu não estou dizendo que não tem que ter no site a emissão de valores, tem que ter. Nós não estamos falando de abdicar da informação. Nós estamos falando de não deixar a informação sozinha. A informação precisa de um acompanhamento. Esse acompanhamento é a narrativa. E nós vamos pensar isso a partir da narrativa sonora, né? Uma organização que tem o cuidado de estar presente numa programação de rádio, com uma mensagem, um programete, com um spot, tem um podcast, né? Então, que distribui via WhatsApp, esse drops de mensagens, ela está chegando no público de uma forma mais sutil e está deixando aquilo enraizado no público dela. Todo dia eu escuto rádio, todo dia eu vejo falar daquela organização. Parece que ela está muito próxima de mim. O meu podcast favorito, ela faz parte, então ela produz esse podcast, né? Essas discussões, elas vão levar a gente a entender que essa narrativa, ela tem como foco sensibilizar, ela tem como foco tornar mais natural a relação construída entre a organização e os seus públicos. E isso vale para o público interno e para o público externo. A narrativa é ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de comunicação. Assim se imprime a narrativa a marca do narrador. Então, a forma como a gente conta a história diz quem nós somos. Então, a forma como a organização conta suas histórias, as histórias da qual estão vinculadas a ela, diz quem ela é, né? Ou então, ao que ela se propõe, já que a gente está pensando aqui numa estrutura mais organizacional, que tem hierarquias, tem objetivos, tem metas a serem cumpridas. O Javier vai trazer uma definição para a gente do que seria, de fato, o storytelling, de forma mais aplicada. Eu vou, a partir dele, trazer 3 aspectos. Pragmático, né? O storytelling é uma técnica arte, ou uma arte técnica, de elaborar e encadear cenas, dando-lhes um sentido envolvente que capte a atenção das pessoas e enseje a assimilação de uma ideia central. Pictórica
né? O storytelling é uma técnica arte de moldar e juntar as peças de um quebra-cabeça, formando um quadro memorável. E é poético. O storytelling é a técnica arte de empilhar tijolos narrativos, construindo monumentos imaginários repletos de significados. Bom, para a gente não ficar só no falação, eu vou ilustrar isso aqui que eu acabei de dizer para vocês. Esse aqui é o Momento Olímpico, produção desenvolvida pelos alunos de produção para mídia sonora, né, que eu ministrei no semestre de 2024.1, né? Trabalho vencedor do Spocon 2025 na categoria Programa Laboratorial de Áudio, né? Foi o melhor programa do Nordeste, esse segmento. E a gente pensou esse programa para a Rádio Universidade, né? Ano passado, 2024, né? Foi os Jogos Olímpicos de Paris. E a gente queria ter na rádio uma discussão sobre os Jogos Olímpicos. A rádio não tinha, por uma série de fatores, não tinha desenvolvido nada. E a disciplina a gente propôs, né? Apresentou a rádio, foi aceito o projeto, e ao final da disciplina os alunos desenvolveram uma série em 30 episódios, contando a história dos Jogos Olímpicos, para serem relembrados dentro da programação da Rádio Universidade. E como é que isso foi contado? A grande questão é, os Jogos Olímpicos, eles são um evento centenário. Eles têm diversas situações a serem contadas. E a grande pergunta que fica é, o que eu quero contar? O que é relevante dessa história tão longeva? Né? Daí o nome, Momento Olímpico. Que momento olímpico me marca? E aí é um programa que ele é geracional, ele conversa com diversos públicos da rádio. Né? Desde do vovô, que assistiu Olimpíadas dos anos 70, 60, desde aquela época na juventude dele, a essa geração que foi acompanhar a Olimpíadas outro dia desses, vendo Raíssa Leal disputar skate, prova que nem existia como modalidade olímpica, né? Então, a gente tinha que falar de eventos que marcavam a nossa sociedade. E aí nós desenvolvemos 30 episódios, né? E aí vocês podem dizer, 30 episódios são 30 episódios curtos, de 5 minutos, contando um pouco da história dos jogos. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que essa ideia de storytelling se constrói. Um storytelling que ele é poético, que ele é pragmático e também que constrói, né, essa relação, né, de trazer sobre a narrativa esse caráter histórico, esse caráter de juntar peças de um quebra-cabeça. Né? Vou selecionar um aqui para a gente ouvir, que eu gosto muito, que é o do Michael Phelps. Todo mundo aqui conhece o Michael Phelps, né? Aqui, esse é o meu episódio favorito do programa, por sinal. Sou um gênio para ganhar essa prova. Conseguem ouvir? Eu vou botar. Michael Phelps, braçada com braçada. Enikevich, vai perder, vai ganhar. Aos gritos alucinados do narrador Galvão Bueno, o Brasil acompanhou, junto com o mundo, uma das mais impressionantes conquistas da natação olímpica. Metro a metro, ou como disse o próprio narrador, braçada com braçada, o norte-americano Michael Phelps nadava em direção ao seu 13º ouro olímpico, o 7º dos 8 que ele conquistaria na cidade de Pequim, China, em 2008, colocando seu nome na história como o maior medalhista de ouro em uma única edição dos Jogos. Certo. E aí ele vem, começou a olhar, do lado, não tem ninguém. Pronto, olhou pra câmera. Ohio State's phenomenal Jesse Owens again takes the spotlight as he sprints for the takeoff in the broad jump. O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio não descarta cancelar o evento na última hora por causa do aumento nos casos de coronavírus no Japão. Momento Olímpico. Bola de Beltman, Menino Prodígio, Tubarão de Beltman. Esses eram alguns dos elogios da imprensa a Phelps, que rapidamente ganhou popularidade, apontado como o nadador de maior projeção da história.
mas sua trajetória seria marcada mesmo era pelas excelentes passagens olímpicas que viria a apresentar. Em 2004, nas Olimpíadas de Atenas, Phelps conquistou ouro nos 100 metros borboleta, 200 metros borboleta, nos 200 metros medley, 400 metros medley, no revezamento 4 por 200 metros medley e no revezamento 4 por 100 metros medley. Fora esses 6 ouros, Phelps ainda ganhou mais 2 medalhas de bronze, nos 200 metros medley e na modalidade 4 por 100 metros livres, fechando assim sua participação nos Jogos de Atenas. Em Pequim, em 2008, Michael Phelps chegou como uma das maiores estrelas do evento. Focado na competição, evitou a cerimônia de abertura, manteve-se afastado da piscina de treinamento e passou a maior parte do tempo na Vila Olímpica com colegas da equipe. Após algumas provas, Phelps já havia conquistado a medalha de ouro, batendo recordes mundiais dos 400 metros medley individual, no revezamento 4 por 100 estilo livre, nos 200 metros livre e nos 200 metros borboleta. 4 conquistas naquela edição de Jogos e sua 10ª medalha de ouro, fazendo dele o atleta que mais conquistou ouro em toda a história olímpica. Só que ele teve oportunidade para mais. No revezamento 4 por 200 livre e no 200 metros medley vieram mais 2 ouros. Phelps foi para a final da prova dos 100 metros borboleta, onde encontrou o seu maior desafio em todos os jogos, o sérvio Milorad Kevich. Chegou a declarar que só poderia ser considerado um bom nadador quem conseguisse derrotar o norte-americano. Na disputa da prova, os dois estavam lado a lado nos blocos de partida, e após uma fraca saída de Phelps, parecia que Kevich poderia alcançar o quase impossível. Vai ter que fazer uma volta fenomenal. O Michael Phelps, ele já virou bem atrás do Kevich. Os dois vão tomando conta da prova. Ele está também atrás do recordista mundial, Ian Crocker. Logo atingiram a borda oposta e parte dos 50 metros finais. Phelps continuava atrás de Kevich, mas deixa o Galvão terminar de narrar essa história. Vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Michael Phelps na batida de mão! Por 1/100º de segundo à frente do sérvio, Phelps conquistou sua 7ª medalha de ouro em Pequim e o recorde olímpico da prova. A disputa foi tão intensa que até mesmo o narrador não soube precisar o que aconteceu, se deixando levar pela emoção. A equipe do sérvio ainda apresentou um recurso contra a final da prova, que logo foi negado. O nadador dos Estados Unidos ainda teve fôlego para mais um ouro, agora no revezamento 4 por 100 medley. Talvez o Galvão tenha razão, e só gênios podem fazer o que ele fez. Esse com certeza foi um momento olímpico. Você ouviu Momento Olímpico, série documental em áudio dos estudos. Ok. Deu para ouvir bem, gente? Não, o áudio estava perfeito. Perfeito. O que vocês acharam, né, da estrutura dessa narrativa? Vamos tentar discutir ela a partir do que o Javier falou sobre storytelling, né? Pragmático, pictórico, poético. Esse storytelling é pragmático? O que vocês acham? O que ele diz? Encadeamento de cenas, né? Sentido envolvente, capta a atenção das pessoas e a assimilação de uma ideia central. O episódio que vocês ouviram, atente a isso aqui. Nós fizemos um recorte de toda a trajetória esportiva do Michael Phelps e focamos em um evento, que foi a disputa em Pequim em 2008, né? Então, a gente tem um encadeamento de cenas, a gente começa contando de forma breve quem era Michael Phelps, como é que ele surgiu, o que ele conquistou, para chegar no ápice, que era aquela história, aquela disputa em 2008. É pictórico, né? Porque a gente vai juntando peças para esse quebra-cabeça, e a gente vai contando com diversos elementos.
né? O Ricardo, nosso narrador, ele não está sozinho. Existe uma trilha sonora que acompanha ele. Vocês percebem que a trilha ela vai flutuando. Tem horas que ela sobe, tem horas que ela baixa, muda, não é a mesma trilha, né? Começa com uma trilha heróica, triunfante, depois vem com uma trilha mais suave, né? Contando aquele momento dele de conquistas, de desenvolvimento dele da carreira, até chegar no ápice, que é o evento, e a trilha vem com uma trilha de ação, né? Então, essa é a questão pictórica, essa questão de construir imagem na narrativa sonora, ela vem por meio disso, né? A trilha, a fluidez dela, a velocidade, o ritmo, né? A tensão da narração, né? O próprio Ricardo, quando está narrando, né? Ele fala com um tom, depois ele volta, tem hora que ele sorri contando a história, tem hora que ele fica tenso contando a história. E é poético, porque a gente vai juntando cada um desses elementos como se fosse um tijolo narrativo para contar a história, né? E isso pode trazer, né, tanto o caráter do triunfo quanto o caráter da comicidade, né? A gente escolheu o trecho da narração do Galvão Bueno para ilustrar os eventos, né? Que virou um meme, né? Aquilo, né? Virou um meme internacional, porque quando o Galvão faz essa narração, a TV internacional fica puta com ele no dia que ele faz isso, porque lá nas cabines ele gritou. As televisões que estavam ao lado da televisão brasileira, né, fizeram uma queixa formal no Comitê Olímpico pela narração do Galvão, porque ele atrapalhou todo mundo. No entanto, se tornou a narração símbolo da conquista, que talvez seja a principal conquista do Michael Phelps, e não foi feita por uma TV americana. Né? Então, a gente escolhe esse elemento para também trazer esse lado poético, né? Trazer essa questão de construir o imaginário. Quem assistiu isso ao vivo em 2008 e escuta esse programa, lembra do Galvão narrando. Quem não assistiu, mas conhece pelo meme, né, consegue construir uma relação de proximidade com a narrativa. Né? Então, o storytelling aqui ele é poético, porque ele está repleto de significados. E parece simples, né? Mas não é tão simples. Tem uma série de elementos que foram adotados para chegar nesse programinha de 5 minutos e um pouquinho. Que é o que a gente vai adentrar agora. Mas antes eu queria ouvi-los. E que vocês, que a grande pergunta, o que vocês, enquanto profissionais de comunicação, consomem de storytelling sonoro? Como é que vocês se relacionam com esse conteúdo? Tá, você está falando aí. Se puder falar em áudio, tá, eu agradeceria. Se não, já que nós estamos falando de áudio aqui, né? Eu acho que por exemplo, para mim, que eu achei muito interessante, é porque, como até mesmo no áudio documental que foi produzido, de que como foi criado uma narrativa a respeito de como que foi tratado esse nadador tão importante, né? E como o senhor falou a respeito do áudio, de que é importante ter uma narrativa. E a narrativa que faz, ela, por exemplo, vem com efeitos sonoros do que aconteceu nos Jogos Olímpicos, com uma parte comentada, né? Então, é bacana, interessante de se ver. Como o Thaleson falou, né? Que é uma narrativa marcante, que ela atravessou até a própria década. Sim, eu ia falar justamente isso, sobre a questão da narração do Galvão Bueno, que você estava falando, que ficou algo tão marcante para a década, e foi algo também que ultrapassou o próprio planejamento da própria narrativa. É algo que também foi muito além, que são pessoas que hoje conhecem essa narração do Galvão Bueno, se ao menos ter vivido aquela época. Às vezes eu escuto, já me vem certas memórias pelo fato de eu até me perdi, perdão, professor. Me vem uma certa... Ai, professor, me perdi no meu pensamento, perdão.
Acho porque a Júlia basicamente falou que eu ia falar e eu acabei me perdendo. Mas é basicamente isso, como ultrapassou a década, ultrapassou a narrativa que ele queria contar ali. Foi algo além daquele momento, é algo que é construído e que ainda tem sentido até hoje, simplesmente pelo fato de ainda me atingir, justamente pelo não ter, por eu não ter vivido aquilo, mas me afeta de alguma forma. É algo que foi além daquela narrativa que foi construída e planejada por eles. É isso. Alguém mais? Eu acho que lembra muito, assim, para quem não viveu, a gente mais novo, por exemplo, quando a gente resgata essa memória, também a gente pega outros momentos marcantes, principalmente que ele narra. Então a gente não só se remete às memórias das Olimpíadas de Michael Phelps, né? Como também de outras narrativas dele marcantes, tipo, enquanto eu estava ouvindo o áudio, eu estava muito aquele, é tetra, é tetra. Então, assim, não vai só marcar a gente de uma... Mas é porque é uma coisa assim, que está enraizada na nossa história. E aí, acaba que afeta a gente pelo afetivo, né? E aí, acaba que a gente acaba sendo... a gente acaba ficando imerso nesse áudio por questões não só afetivas, mas porque a gente cresceu ouvindo essas narrações dele, né? Pegando o gancho aí que a Fernanda está falando, obrigado, Fernanda, Júlia, o Thaleson, né? Quando a gente fala dessa relação, né, construída do som e a afetividade, a trilha sonora, o efeito sonoro, né, ele tem esse caráter muito presente, né? Vamos pegar e falar de música de forma específica, né? Todo mundo conhece aqui uma empresa de construção aqui na capital do Maranhão, né? A Potiguar, que ela tem um jingle. Os jingles, eles são ferramentas da publicidade, né? Que fazem parte da produção sonora, que tem esse caráter de promover a afetividade, uma construção de afetividade, né? O objetivo deles é a assimilação, né? Transformar a marca em um produto de assimilação, mas eles criam a afetividade. Todo mundo, quando escuta, já sabe que aquilo é para marcar, né, a relação que aquela empresa tem com a cidade, né? Hoje em dia a gente tem outras grandes marcas, né, de produto, casa, de produção, construção, material de construção, tudo mais, né? A Portugal é a primeira que vem na mente da gente, porque esse jingle, ele há anos toca no rádio, na televisão. A doutora Luiziane levantou a mão, fica à vontade, professora. Não, lembrando que o próprio Oscar tem uma categoria para trilha sonora, né? Para efeitos especiais, tem várias categorias que envolvem as produções sonoras, né? E não só lá, mas a questão da produção sonora, o que seriam os filmes de terror sem a trilha sonora, que às vezes, se tu tira a trilha sonora, o terror acaba. Ela não existe, né? A atenção tá toda nela. Tá toda na trilha, né? Não, tu tá aqui no maior silêncio, aí a cena tá passando, de repente uma porta bate, a gente aqui em casa cai da cadeira, né? A pessoa, né, tá assistindo ali completamente absorto na cena e alguém chega e trisca na outra pessoa e faz um mero barulho, por menor que seja, no meio da narrativa, como nós estamos falando aqui de narrativa, no meio da narrativa, esse som, ele causa inúmeros efeitos, né? Então, o som, o áudio, a produção de áudio, ela tem um peso, assim, fenomenal nas nossas vidas por conta de todas as narrativas as quais nós estamos, como é que eu posso dizer? Estamos suscetíveis a vivenciarmos, né? Não à toa, né? O cinema mesmo, ele, em seu surgimento, não sendo sonoro, ele era acompanhado com trilha sonora, né? Os Nickelodeons tinham suas orquestras de fosso, né? Então, a gente tinha um pianista acompanhando com uma partitura pensada para aquele filme mudo, né? Correto mesmo, o termo é filme não sonoro, para que a gente possa ter a imersão, para que a imersão possa acontecer. A imagem sozinha, ela não promove toda essa imersão, a imagem em movimento, né? Não que a gente não consiga emergir numa fotografia, mas quando a gente fala de imagem em movimento, que é uma emulação do movimento real, a ausência de som
cria uma sensação de não verossimilhança, porque o movimento ele é acompanhado de som. Todo movimento que a gente faz é acompanhado de som, né? Porque aquela pessoa que levanta 3 horas da manhã para ir beber água, né? Quando ela levanta, a cama range. Quando ela tira o lençol de cima dela, farfalha. Ela bota o pé no chão procurando a pantufa, o chinelo, fica rastejando, né? Abre a porta, né? Fechou. Aí vai caminhando do corredor do quarto até a cozinha, você vai escutando, plec, 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 seus próprios passos. De repente o gato mia. Lá no telhado. Essas 3 horas da manhã, a famosa hora da bucha, é uma hora muito sonora, como todo momento da gente, né? Porque mesmo a gente que está em silêncio, a gente está ouvindo os próprios pensamentos. E aí a gente cria a sensação da emulação do som, né? Então, a narrativa, o storytelling sonoro, ele é imersivo, né? Ele é uma relação de poesia, imagem e também de uma construção pragmática, né? Ele é essa relação, né? O storytelling é essa relação. E aí vamos, então, pensar como é que isso de fato se organiza. Porque a gente está falando ainda de uma questão muito de conceitos, de muitas concepções. Mas e na prática, como é que isso se dá? Como construir uma narrativa sonora, né? Um produto sonoro, que eu acho que é o ponto-chave aqui, né? Algumas técnicas são interessantes, né? Eu vou elencar aqui, se eu não me engano, são 15 situações que a gente tem que considerar para produzir uma boa peça sonora. A primeira, né? Primeiro de tudo, documentação, né? Um roteiro não surge da nossa imaginação, por mais que a gente seja criativo, né? Não é assim, vou escrever um roteiro e ele surge, né? Ele surge de um estudo prévio do tema, né? Então, assim, quando a gente pensa, vamos voltar aqui para o momento olímpico, quando a gente pensou, vamos produzir uma série sobre os Jogos Olímpicos, né? Do fundo do meu coração, eu queria uma série sobre os Jogos Olímpicos, que os alunos desenvolvessem comigo, beleza. Mas como fazer isso, né? Até chegar no resultado, a gente tem que fazer estudos prévios. O que valia a pena contar, o que estava acessível a ser contado, né? Porque a gente é uma narrativa sonora, a gente tinha que ilustrar. Nem todos os eventos que a gente estava contando, né, tinham registros. O episódio 4, se eu não me engano, eu não vou botar para tocar, depois convido vocês a ouvir, deixa eu só confirmar se é o número 4 mesmo. O episódio 4 é os Jogos Olímpicos de 1964, a modernização do Japão. Vai falar dos primeiros Jogos Olímpicos na Ásia, né? E é o primeiro Jogos Olímpicos pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, né? E aí a gente tem um evento que é muito simbólico nesses jogos, que na verdade tem dois eventos simbólicos. O primeiro evento é a abertura, né? A cerimônia de abertura, onde uma criança japonesa vai acender a pira, né, um sobrevivente da bomba de Hiroshima. E esse evento ele não existe registro dele em áudio e em vídeo, né? Só tem um registro textual, né, e fotográfico do próprio Comitê Olímpico Internacional. E a gente queria retratar esse evento. A gente construiu uma dramatização sonora desse evento. Então, a primeira parte desse episódio é essa caminhada dessa criança durante a fanfarra para ir acender a pira. Nada disso existe no mundo real. Tudo isso foi construído com efeitos sonoros. E aí, o segundo evento dessa Olimpíada que a gente quis registrar é que essa foi a primeira Olimpíada que teve transmissão ao vivo, né? Até então, eram gravadas as informações em rolos de fita e eram distribuídos para poder chegar nos países. Foi a primeira Olimpíada que iniciou com essa transmissão. Não foi a nível mundial, mas iniciou com essa transmissão. E aí tem a transmissão da final do vôlei feminino. Foi a primeira vez que o vôlei foi jogado como esporte olímpico. E o Japão venceu, né? E aí é muito simbólico, né? A transmissão
desse Japão ganhando em casa, né, esse evento, né, e essa transmissão sendo a nível internacional. A gente achou essa transmissão antiguíssima, em japonês. Não achamos nem a versão em inglês. E a gente faz a tradução desse material para vir como voice-over, né? Uma segunda voz de fundo, acompanhando isso, né? Então, assim, a gente vai construindo. A narrativa sonora é construção. Mas, para isso, a gente tem que fazer uma série de estudos. Encontrar material, ver o que tinha disponível, o que podia ser contado, o que não podia ser contado, o que impactava, o que não impactava. Então, quando a gente pensa na primeira etapa, é documentação. Mesmo um roteiro simples, né? Aspas nesse simples, de um spot de 1 minuto, ele não é uma coisa que é criada do zero, ele tem um referencial. Então, a narrativa, a produção sonora também tem referencial. Ler livros, consultar especialistas, fazer anotações, fichas com pontos centrais do tema, né? Isso é importante para a construção de uma narrativa sonora. Seleção de conteúdos. Uma vez reunido e organizado o material, o primeiro passo é selecionar e determinar claramente qual é o conteúdo e a mensagem principal que se quer transmitir. Depois, organizar o conteúdo em doses, né? Não dá para mim pensar, eu vou contar tudo aqui de uma vez. Não, tem que contar com calma, né? Nós temos uma série, que você encontra aqui rapidinho para mostrar para vocês, a série produzida aqui no Laboratório de Rádio da UFBA, de TCC, era um TCC, um trabalho de conclusão de curso, virou um podcast, né? Que conta a história de um crime de grilagem aqui na Baixada, na região, na Baixada do litoral, não é nem da Baixada, do litoral ocidental do estado. Só um instante, você encontra aqui. E a aluna, eu co-orientei esse trabalho. A aluna, ela teve um trabalho hercúleo de ir até o local, coletar entrevistas, né? Conversar com as pessoas que moram naquela região, né? Para poder construir o podcast dela. Está aqui, vou mostrar para vocês. Esse podcast ele foi vencedor do prêmio UNB-Cast, né? Que é um prêmio de podcasts que a Universidade de Brasília realiza anualmente. Nós ganhamos na categoria roteiro e na categoria programa de interesse público. Esse aqui, o Clamor da Terra. Atualmente tem 2 episódios, é uma série pensada para 4, mas por uma questão técnica a gente ainda não concluiu os outros 2 episódios. Mas, assim, quando ela veio com o projeto, ela tinha muito material, muitas entrevistas, muitas sonoras, e ela me entregou o primeiro roteiro. O primeiro roteiro, ele era um programa de 50 minutos, para contar uma parte da história. Tu não vai agradar o teu público desse jeito. A gente teve que fazer um processo de seleção. Quem são as vozes do primeiro episódio? Quem são as narrativas que são importantes? O primeiro episódio vai falar sobre o quê? O primeiro episódio se chama Tudo Começou no Vilela, que é a comunidade lá que sofria com os crimes de grilagem. Então, a gente selecionou um evento motor, que foi uma denúncia dos crimes de grilagem, né? Para, a partir daí, selecionar as vozes. A gente tinha 20 entrevistados, só 5 entrevistados falam nesse episódio. No episódio 2, novos entrevistados vão sendo introduzidos, e a ideia é ir introduzindo próximos até todos falarem, né, a necessidade do programa, né? Esse processo de enxugar o roteiro garantiu o roteiro ser premiado como o melhor roteiro de não ficção na premiação. Se a gente tivesse seguido a ideia original, do programa de 50 minutos, com toda certeza ia ficar muito desgastante e o público não ia ter interesse, não ia ouvir, né? Então, a dica, né, de selecionar conteúdos é uma parte importante. Eu não posso iniciar uma produção sonora com pouca informação e depois que eu tiver bastante informação, eu não posso pegar e colocar tudo no liquidificador e bater. Não, eu tenho que separar, tirar as cascas, né? Fazendo aqui analogias de uma vitamina. Tirar as cascas, tirar as sementes, colocar só a parte boa dos frutos e também não posso sair misturando tudo. Não se mistura mamão com abacate numa vitamina. Abacate se bate sozinho ou às vezes com banana.
Não dá para misturar sabores, né? A professora ficou ali olhando assim, a senhora mistura mamão com abacate, professora? O que, Silon? A senhora mistura mamão com abacate? Eu não como abacate misturado com nada. Tá aí. Tá vendo? Nada. Abacate ou eu como puro ou não como. Não tomo abacatada, nada Nem disso. nada. Nada. É a mesma coisa, talvez, Jussara. Jussara, para mim, Só pura. é raiz pura total. Tá certo. Então percebam, né? Nem tudo dá para misturar, né? Pela mistura. Mas o resultado não. Então, essa seleção de conteúdo é uma parte importante, né? Coletar esse material, depois selecionar o que vai ser importante, e aí vem o terceiro nível, que é a hierarquização disso. Elabora o esquema. Enquanto você não tiver um esquema claro, não comece a escrever, né? É possível que quando comece a produzir o roteiro, o esquema prévio vá se modificando. Episódio. Tem uma fala que só vai entrar no quarto episódio, mas eu queria já no primeiro episódio deixar uma deixa para ela. Eu vou construindo aí uma relação entre os meus episódios, entre os meus produtos, de modo que quem ouve o primeiro vai ficar interessado em ouvir até o quarto. Uma relação dessa narrativa. Eu também já prevejo o que vai acontecer na produção. Né? Porque não existe isso de, eu vou produzir o episódio 1, eu vou produzir o episódio 2, aí eu não sei o que vai ser o episódio 3. Não, quando eu for começar a gravar o episódio 1, eu já sei o que é o 3 e o 4. Isso é tipo roteiro de filme, é tipo novela. Ninguém escreve uma novela para a Globo com 2 capítulos. Tem que ter no mínimo 15 capítulos para ir lá e apresentar o projeto. E quando esses 15 capítulos são aprovados, a novela tem que ter 50, pelo menos, já escritos para iniciar a gravação, para poder ela ir sofrendo as alterações dela. É processo. E aí, o grande vilão é o tempo. O tempo é o nosso grande tirano. Não se pode evitá-lo. Só ver uma coisa aqui. Não se pode evitá-lo. Nosso roteiro deve durar tantos minutos e nem 1 minuto a mais. Ao desenhar um esquema, determine a cada parte ou cena uma determinada minutagem. Verifique se a soma total corresponde ao tempo real que dispõe para o seu programa. E aqui é uma dica importante. Quando a gente vai escrever um roteiro, quando a gente vai pensar uma produção, a gente tem que idealizar, como ela de ver, o tempo de duração dessa produção, por uma série de fatores, gente. Quando eu penso isso para empresas de comunicação, rádio, televisão, essas empresas têm o que a gente chama de grade. O programa ele tem que se enquadrar a grade. Eu não posso chegar e falar, eu queria colocar na rádio de vocês uma série que eu estou desenvolvendo. Primeira pergunta que eles vão te fazer. Quantos episódios, quanto tempo de duração cada episódio? Aí tu diz, não, é misto. Tem episódio que tem 15, tem episódio que tem 10, tem episódio que tem 18. Aí eles vão dizer, tu tem que cortar alguma coisa ou não vai rolar. Porque a gente só tem para te dar 8 minutos para tu colocar o programa na grade. Nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Então, quando a gente começa a escrever, a gente já tem que pensar o tempo do programa. Como calcular isso? Não existe uma métrica definitiva. A gente tem alguns padrões, né? Recomendo. Uma folha A4, né? Uma folha de papel, ou, pensando em tipo de computador, uma lauda de computador no Word, ela normalmente equivale a 30 segundos de áudio, quando ela é redigida. Então, a cada 2 laudas escritas, eu tenho 1 minuto de áudio. Então, se são 10 minutos, são 20 laudas. Então, um roteiro de 20 laudas vai corresponder a 10 minutos. E aí vai vir as concessões. Nesse roteiro, a gente vai incluir, mais pra frente a gente vai ver, texto, indicação de sonora, indicação de efeito sonoro, indicação de trilha sonora, indicação de silêncio. E isso modifica a relação de tempo. Então, normalmente, uma lauda ela corresponde, quando ela tem locução, trilha, efeito, a 1 minuto. Então, o programa de 10 minutos são 10 laudas completas. Se é só locução, é 20. Mas se tem efeito, trilha, é 10. Essa é a referência que a gente vai adotar.
para quando a gente for construir. Então, quando eu penso o tempo do meu roteiro, eu já penso também o quanto é que eu vou escrever. Eu não posso escrever 20 lados e achar que eu vou ter 10 minutos de programa, ou que eu vou ter 5, ou que eu vou ter 40. Não, tem que levar isso em conta, né? É muito importante levar isso, tomar isso como referência. E aí vem as dicas de redação. Primeira dica, né? Ainda que esteja escrevendo seu roteiro, não se esqueça que a linguagem falada é diferente da escrita. Devemos colocar no papel nosso texto, mas ele está destinado a não a ser lido com os olhos, como um texto impresso, mas a ser ouvido. E aí é um grande problema que a gente tem. A gente começa a escrever, e a gente vai escrevendo, vai adotando algumas palavras que a gente acha que são interessantes, ou então tempos frasais que a gente pensa que são fortes para trazer a mensagem, mas na hora que tu lê, aquilo parece que não é natural. Parece que não é uma pessoa falando, parece que é um robô que está conversando contigo. Vai escrever, escreve e lê o que está escrevendo. Escreve e lê o que está escrevendo. E mais importante ainda, lê como se aquilo estivesse indo para o ar. Né? Ou reler essa frase do tópico 4, agora como se eu estivesse gravando isso num programa de rádio. Ainda que esteja escrevendo seu roteiro, não se esqueça que a linguagem falada é diferente da escrita. Devemos colocar no papel nosso texto. Mas ele está destinado não a ser lido com os olhos, como um texto impresso, mas a ser ouvido. Perceberam que eu fui fazendo algumas inflexões, algumas entonações? Isso vai mudar conforme a necessidade do texto. E eu posso acelerar, diminuir, eu posso dar algum enfoque em determinadas palavras, posso destacar outras, né? Vou mudar um pouquinho a leitura da primeira versão para essa segunda agora. Ainda que esteja escrevendo o seu roteiro, não se esqueça que a linguagem falada é diferente da escrita. Devemos colocar no papel nosso texto. Ele está destinado não a ser lido com os olhos, como um texto impresso, mas a ser ouvido. Né? Eu fui mudando a tônica da minha leitura, e isso muda também o tempo de duração da minha leitura e a compreensão dela, a forma como ela vai ser compreendida pelo público. Né? As palavras, elas vão flutuando na leitura. Então, a gente escreve e lê, vê se aquilo é sonoramente agradável, se aquilo sonoramente traz sentido, né, para quem vai ouvir. Lembre-se, as pessoas ouvem só uma vez no rádio. Né? Mas a gente vai pensar para podcast, para a internet. As pessoas ouvem um programa, elas não ficam toda hora dando replay também, não. Sem falar que tem as pessoas que ouvem na velocidade 2. E aí elas precisam ter essa leitura bem feita, porque senão já era. Então, o melhor conselho que posso lhes dar é: escreva escutando. À medida que escreve, leia em voz alta o que está escrevendo. Em alguns casos, inclusive, antecipe-se, pronuncie primeiro a frase e depois escreva. Também é uma dica interessante. Em vez de já escrever, fala, verbaliza, vê se aquilo está legal e aí coloca aquilo no papel. O ouvido lhe dirá onde colocar com mais naturalidade o sujeito, o verbo, o predicado, se um adjetivo soa com mais força e beleza verbal, colocando-se antes de um substantivo ou colocando depois deste. Ouça não só as palavras, mas também as inflexões, as ênfases, os matizes. Busque não somente os vocábulos mais simples, mas também os mais quentes auditivamente. Ou seja, nem toda palavra é legal de ser dita. Às vezes a gente pode usar um sinônimo. Né? No texto ela faz sentido, mas na hora de falar, né, ela pode ser muito longa, ela pode ser uma palavra muito complicada de ser pronunciada. Vamos colocar uma palavra que seja mais fácil. Vamos colocar uma palavra que seja de melhor entendimento por parte do público. Se estiver escrevendo um diálogo, ouça os distintos personagens. Né? A gente tem que ouvir eles falar. Capte os matizes saborosos da fala popular e reproduza-os. Converta-se em um fino observador da fala corrente. Procure fazer o diálogo soar natural e autêntico. Ensaie até conseguir. Isso é ser roteirista. Contudo, esta diferença entre o falado e o escrito não nos dispensa de saber gramática e escrever corretamente. Há roteiristas que escrevem mal, que têm problemas com a sintaxe. Isto é uma carência séria. A consequência disso não é uma boa reprodução da linguagem. Posição confusa, difícil de entender
causa ruído na comunicação. Então, assim, não vamos abdicar também de falar direito, e de escrever direito na hora de produzir a nossa narrativa. Existe uma pontuação gramatical própria da linguagem escrita e outra fonética ou prosódica. Em rádio, devemos usar ambas. Por exemplo, às vezes devemos colocar vírgulas onde a gramática não prevê, porque indicam pausas que, na verdade, fazemos ao falar. E, ainda que não sejam gramaticalmente corretas, ajudam o locutor ou ator a pausar corretamente. Que vírgulas são essas? Esse joguinho vem aqui. As barras. Quando a gente escreve texto para ser lido sonoramente, a gente usa esses símbolos, né? As barras, para indicar as vírgulas de prosódia dentro do texto, né? É muito comum em roteiros de rádio recorrermos ao recurso das barras para indicar pausas ao locutor. Quando se usa apenas uma barra, queremos sinalizar pausa breve. Quando se usam duas barras, queremos sinalizar pausa longa. Pode falar, professora. Eu aprendi isso na marra lá quando a gente estava fazendo o roteiro para o podcast, que eu tinha que passar para Carlos. Não, era para quem fez para a gente foi o áudio. Meu Deus, eu tô com o nome dela aqui que fez todos. Quem tem medo de Global PR? Ela que fez todas essas. Ai, gente. Os roteiros. Ela fazia todo o jingle, a chamada, né? Toda a chamada, ela que fazia. E aí eu passei tudo. Cássia, não, Kessia. Kessia, maravilhosa, Kessia. E aí ela disse, professora, a senhora tem que fazer o roteiro. Eu, oi? Ela, professora, a senhora tem que fazer o roteiro para mim. Aí eu já aprendi na marra, então foi uma experiência muito legal. Então, assim, eu estou trazendo aqui um exemplo de roteiro, né? De como isso pode ser visualizado. Vamos ampliar aqui para a gente ver melhor. Tá? Esse roteiro aqui é de um Momento Olímpico, de um episódio de Momento Olímpico. Após da judoca brasileira Rafaela Silva expressa dor, mas revela o lembrete poderoso de que o esporte pode ter espaço de resiliência no caminho para a igualdade. O episódio de abertura do podcast Momento Olímpico, a série, mergulha na história dos Jogos Olímpicos modernos. Embarque nessa jornada e acompanhe o desafio do espírito olímpico para manter o sonho de unir nações por meio do esporte. Isso aqui são os lugares que os alunos criaram, né? Percebe nessa primeira sentença que eles colocaram algumas barras para indicação de pausas, né? Nas outras duas eles colocaram só as pausas longas de um parágrafo para outro, mas a gente poderia colocar mais, né? Eu poderia colocar aqui, o episódio de abertura do podcast, Momento Olímpico, tem pausa, a série mergulha na história dos Jogos Olímpicos modernos. Embarque nessa jornada, vírgula, e aí uma barra, e acompanhe os desafios do espírito olímpico para manter o sonho de unir nações por meio do esporte. Vem aqui, entre nações e por uma outra pausa, de unir nações por meio do esporte. Essa pausa ela ajuda também a identificar para o locutor onde ele vai fazer algumas alterações no ritmo de leitura, onde ele vai acelerar, onde ele vai entonar com mais presença alguma expressão, alguma palavra. Né? Então, esse é um elemento importante. A pausa. Ela vai para além, né, da vírgula, da pontuação gramatical. Aqui na segunda parte. Entre o pulsar das horas, no compasso sagrado dos anos que passam, há um sonho que desperta a cada siglo. Histórias que serão para sempre lembradas. De 4 em 4 anos, florescem os Jogos Olímpicos e o mundo se une em torno da chama fraterna. E a humanidade celebra a sua plenitude. Então, aqui, como é uma leitura que foi um texto bem poético, para cada evento desse texto, o roteirista foi quebrando ele para que o locutor pudesse fazer isso com pausas, pudesse flexionar melhor cada frase, né? Trazer esse caráter poético para a narrativa. Então, fica marcado. Vai escrever um texto para ser lido, além da observância das regras gramaticais e das regras de pontuação, tem que pensar também na observância da prosódia, né? De como é que a leitura vai acontecer, de como é que ela vai ser flexionada durante o momento de ser ouvida, né? E aí você já percebe aqui que tem uma estrutura de roteiro, né? Existem diversos tipos de roteiro,
né? A gente tem basicamente dois padrões, o roteiro aberto e o roteiro fechado. E o roteiro fechado, ele é organizado em parágrafos ou em colunas. Esse aqui é o modelo coluna. Eu tenho uma coluna à esquerda que traz as técnicas, todas as indicações que o editor vai ter que inserir, né? As vinhetas, as sonoras, a duração das sonoras, as trilhas e a locução, aquilo que o locutor vai ler durante a gravação, né? Eu recomendo bastante esse tipo de roteiro porque ele já ajuda a gente construir melhor a dinâmica de tempo, né? Lembre-se, eu estou dizendo que uma lauda corresponde a 1 minuto, mas eu já estou vendo aqui bem aqui, eu tenho 30 segundos, né, entre o início e o fim dessa sonora. Então, 30 segundos, mais esse texto que está vendo aqui, dá 1 minuto e meio. Então, essa lauda ela não está equivalendo a 1 minuto, ela já está equivalendo a quase 2 minutos, porque ela também tem trilha sonora, ela tem uma vinheta para tocar. Assim, eu consigo já fazer um controle de quanto tempo eu tenho de programa. Isso é importante. Voltar aqui para o tamanho normal. Aqui. Aqui tá bom. Então, todo desenvolvimento do roteiro deve ser bom e buscar manter permanentemente o interesse. Mas há dois momentos capitais: começo e final. Os minutos iniciais são decisivos. Se sua transmissão não capta na abertura a atenção do ouvinte, ele desliga o aparelho ou muda, né? Ou então procura uma outra coisa para ouvir no YouTube, no Spotify. O outro elemento-chave do roteiro é o final, porque é o que permanece para o ouvinte, que ele mais vai lembrar de toda a transmissão. Não termine seu roteiro de qualquer maneira. Trabalhe muitos encerramentos. Procure fazer com que as últimas frases sejam eloquentes, penetrantes, ricas de significado. Lembre-se, a linguagem radiofônica não se compõe somente de palavras, mas de música e efeito sonoro. O texto de rádio não é somente texto, mas também é o planejamento de uma estrutura sonora, de uma faixa de som, para utilizar a terminologia de cinema. O roteirista deve indicar com a maior precisão possível os sons, os comentários musicais, e para isso é preciso que os conheça, né? E aí, aqui nesse segundo exemplo de roteiro, percebam, né? É o mesmo roteiro que eu estou trazendo aqui para a gente ver. Estou indicando aqui quem fala, o tempo dessa fala, o que vem depois, né? Entre a locução, entre locuções, vai entrar o quê? Uma nova trilha, vai entrar uma vinheta, tem que deixar isso bem identificado, para que quem for montar, construa essa plástica, construa essa linha de raciocínio dentro da produção. O roteiro pode ser assim também, ó, numa estrutura mais de parágrafo, né? Eu vou indicando quem fala, e aí eu vou trazendo as falas. Aqui é muito mais quando a gente está escrevendo um diálogo, um audiodrama, e aí eu vou numerando as linhas do roteiro, né? Eu, particularmente, não gosto desse formato de roteiro. Pode falar, professor. Esse acaba aparecendo até um pouquinho com o formato do roteiro de mestre de cerimônia, né? Isso. Eu não sou muito fã dele, não, porque ele tem muitas limitações, ao meu ver, e aí fica confuso. Por exemplo, aqui eu tenho aqui as locuções, né? Aí, de repente, entra o efeito no meio, né? Aí eu não consigo precisar se esse efeito, ele necessariamente ele intercala entre essas duas falas, ou se ele vai ser uma quebra de uma para outra. Né? Porque alguns efeitos podem acontecer por cima da fala, né? Para acompanhar, não necessariamente de uma fala para outra. Né? A recomendação que eu sempre dou é essa daqui, onde eu posso deixar isso com mais clareza, onde eu quero que determinado som entre durante a edição. Como eu falei, né, a gente tem dois tipos de roteiro, o roteiro aberto e o roteiro fechado. Qual é a diferença disso? O roteiro fechado é esse roteiro que eu tenho tudo pronto, escrito, e eu vou para o estúdio gravar. O roteiro aberto é aquele que eu não tenho nada escrito, eu só vou organizar tópicos, né? Alguns podcasts são feitos assim, principalmente entrevistas. O podcast de entrevista, ele não tem lá as perguntas e as respostas prontas, né? O que ele tem? Um roteiro de perguntas que o host, o apresentador, tem que ter para se guiar durante a entrevista, mas as respostas, elas vão ser a gosto do entrevistado. Podem ser curtas, podem ser longas, podem ser complexas, podem ser fáceis, né? O roteiro aberto ele tem que prever isso, que vai ter momentos que eu tenho entrevistado que ele responde bem, tenho entrevistado que ele não responde bem, que eu vou precisar repetir a pergunta ou refazer ela, que eu vou precisar ter uma pergunta extra, de repente o tempo de entrevista ainda está pequeno e o cara já falou tudo o que tinha para falar, eu tenho que ter uma pergunta a mais para trazer ele de volta para a conversa, né? Essa é a diferença dessa produção.
No roteiro fechado, a gente vai indicar todos os elementos sonoros. No roteiro aberto não entra isso. É mais a questão da fala. Né? Então, está aqui, o modelo aberto. Estruturação do tema em tópicos, apresentação de dados e argumentos, liberdade de execução. O modelo fechado, entrada e saída de vinhetas, trilhas e efeitos sonoros, descrição do texto a ser apresentado, indicação de blocos e quadros, né? Como a gente viu lá nos exemplos. Eu vou trazer aqui um, um outro exemplo. Cadê? Aqui. Isso aqui é importante, né? Para a gente finalizar essa discussão. Transições de cena, né? Um roteiro, ele tem que pensar, né? Como é que a música vai entrar dentro desse programa, a trilha sonora vai entrar. Se ela vai ser uma cortina, o que é uma cortina? É uma trilha que é usada para fazer uma transição, né? Faz referência ao teatro, né? Quando a cortina fecha, para mudar de cena, quando a cortina abre para mostrar um novo cenário. Ou ela vai ser uma ponte musical, é quando ela guia uma fala para outra. Às vezes a gente tem um momento de fala, mas aquela fala tem uma pausa, mas é uma pausa leve. A trilha sobe e depois ela desce de novo, para não deixar um buraco, um vazio, né, durante a escuta, né? A gente também tem que pensar no desvanecimento do diálogo, né? Assim, uma fala, quando ela é apresentada, ela não pode terminar em silêncio. Alguém terminou de falar, ou então a locução terminou, tem que ter uma trilha de fundo, mesmo que ela suba um pouquinho e vá ao fade, ou seja, ela desvaneça, ou então tem que vir a próxima fala, tem que vir um efeito sonoro para fazer a transição. Não é permitido ter buraco na montagem da trilha da peça sonora. O que é buraco? É a falta de som. A não ser quando essa falta de som é intencional, que é o silêncio, né? E aí esse silêncio, ele é quando? Ele é uma coisa breve, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, para as pessoas respirarem entre uma fala ou outra, né? A gente também tem que pensar na forma como esse som surge. A trilha não pode surgir de uma vez, esse som ele não pode ser um som que ele entra de forma abstrata, né? Ele tem que entrar construindo um sentido. Se é uma trilha musical, ela sobe devagar. Se é um efeito sonoro, ele tem que entrar sem ser muito alto para não causar pânico, não construir uma distorção, né? São ideias que a gente tem que construir durante o processo de montagem, né? Mas, basicamente, tudo repousa nisso aqui. Vou voltar aqui. Na estrutura de roteiro, essa dinâmica entre o que é técnica, né, o que vai compor o roteiro, em termos de música, efeitos sonoros, e o que é a voz, locução. Essa relação bem construída ajuda a ter um produto bem qualificado, ajuda a gente ter um podcast, uma peça sonora, um audiodrama, que, ao ser ouvido, ele tem sentido, ele constrói um sentido narrativo. Bom, alguma dúvida, alguma pergunta? Falei aqui bastante já. Bom, todo mundo foi falando ao longo do processo, né? Eu acho que isso ajudou bastante. Tem uma outra etapa aqui que não tem como contemplar nessas 2 horas de discussão, que é a montagem, a edição sonora, que é uma parte muito mais técnica, né? Eu acho ótimo que a gente já faz uma oficina lá na UFMA. Eu gosto dessas coisas. A grande questão é que a técnica, ela só vai fazer sentido se vocês conseguem mobilizar essa primeira parte. Porque o roteiro, se ele não está bem organizado, se ele não está bem identificado, não tem como editar. O editor, para que a edição aconteça, ele precisa ter um roteiro. Então, o grande ponto é entender que a mídia sonora, né, o áudio, ele é um elemento de imersão. Ele compõe uma narrativa. Ele é um instrumento de storytelling. Tudo que a gente faz é storytelling, quando a gente pensa na arte de narrar. E o uso do áudio também. Então, eu vou fazer um podcast de entrevista. Até nisso, a escolha da trilha sonora é importante. O tempo de duração dessa trilha, se ela vai ficar de fundo ao longo da entrevista inteira, ou se ela só vai ficar na entrada e na saída de bloco, né? Se a gente vai priorizar a voz do entrevistado, não, se a gente quer ter uma trilha para acompanhar, para dar leveza, né? Que tipo de efeito sonoro a gente vai usar? A gente vai usar efeitos sonoros naturais, né? Sons de pássaros, sons de cidade, né? Ou a gente vai usar efeitos sonoros artificiais, né? Transições, lasers. Isso também é importante pensar para a construção da identidade sonora do programa, né? O Intermediate Global Pierre, ele é um programa que ele tem uma construção clean, ele tem uma trilha, mas depois ele deixa a locução fluir, essa trilha ela vai voltando aos poucos.
né? Porque ali é uma conversa, um momento de escuta, né? Mas eu quero contar uma história, aí eu já posso trazer mais elementos, eu posso ilustrar essa história para que a minha atenção fique mais focada, né? Eu acho que o ponto inicial é entender como eu posso construir o meu roteiro. Essa perspectiva de atender a uma dinâmica de storytelling e também na estrutura do roteiro em si, na organização dos elementos, distribuição deles na lauda. Deu para entender, professora? Deu para alunos? Deu para pegar? Ficou alguma dúvida? E aí, crianças? Silon, isso só me deu vontade da gente pensar na segunda parte. Uma parte prática, Sim, já é mais para importante. frente. Eu acho que para ter graça tem que ser completo o negócio. Sim. Fica o desafio, pensar em um roteiro, numa produção, e aí depois a gente pode pensar no momento de colocar isso em prática. Exatamente. Quando eles começarem, né, a adentrar nos projetos, nas pesquisas, a gente já pensar na construção desses roteiros direcionados para as atividades que nós formos desenvolver, né, não? Eu acho que fica bem legal, né? Uma prática de verdade, né? Sem ser apenas uma simulação, mas uma prática que será realmente colocada em prática. Eu acho que super funciona. Meu amigo, muito obrigada, viu, Silon? Obrigada. Obrigada por ter aceito nosso chamado, né? Nosso convite, dizendo vem, pelo amor de Deus, e vem agora, já, por agora, por esse momento. Obrigada por... Menina, esse celular não para aqui. Obrigada por fazer parte agora, né, como mais um mestre Jedi aqui no nosso grupo. Gratidão. E mestre literalmente. E Jedi. Amo nosso mestre Jedi. Obrigada. Obrigada, pessoal, pela participação, viu? É isso, faz parte. Alguém pediu para falar? Sávio, fala, por favor. Não, é só para parabenizar o Silon mesmo por fazer parte desse curso, foi muito bom o aprendizado. Essa questão do audiovisual vai ser algo que a gente vai utilizar muito agora no grupo, principalmente nessa nova fase. Então é isso, bem-vindo também, Silon, ao grupo. E aí, obrigado, gente. Obrigado a todos pela participação. Obrigado por esse momento de fala, professora. Beijão. Beijo, obrigada, viu, amigo? E aí a gente vai conversando, pessoal. Essa semana encerra hoje. E agora é a partir da semana que vem, é isso. Acho que são os dias 3 e 4. 3, 4 e 5. Não, 3 e 4, sei lá. Ainda tem coisa. Ainda estamos 3 e 4, no início. professor. É 3 e 4, né, Sávio? Isso. Só semana que vem para o pessoal respirar. Eu não quero assustar esses meninos, os futuros padawans, senão eles vão sair correndo, né? Então, é assim, é slow down, né? Enfim, é isso, meu amigo. Muito, muito obrigada. Obrigado a vocês, gente. Estamos juntos tchau. aqui. Pessoal, até logo. Obrigada. Querido Tchau. Ivan, cadê Ivan? Ivan está por aí? Obrigado, professor, pela aula. Deixa eu mandar aqui uma mensagem para Ivan. Tchau. Ivancito. Aqui. Obrigada, pessoal. E aí já fica o babadinho. Tchau, tchau, todo mundo. Tchau, Moroni. Obrigada, meu lindo.